A minha pergunta hoje é: o que há dentro de você? Você já tomou uma decisão ruim e no final pensou assim, mas por que eu fiz isso? Quantas vezes, né, nós passamos por isso? E hoje nós vamos falar sobre o coração, sobre o que sai de dentro do nosso coração, o que nós transbordamos, sabe? O que nós permitimos entrar no nosso coração. Quando nós falamos de coração, na Bíblia, o coração ele está relacionado à nossa alma, ao que sai de dentro de nós. Né? Por isso que se fala tanto sobre um zelo, sobre o nosso coração. É um zelo sobre a nossa alma, sobre o que emana de dentro de nós. E é sobre isso que nós vamos estar falando no nosso devocional de hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita, se inscreva e ative as notificações aqui também para estar recebendo os novos vídeos. Para quem tem nos acompanhado já sabe que esse é um chamado à obediência. O Senhor tem me chamado a contar as nossas experiências de fé, né, sobre a nossa jornada, compartilhar com vocês a nossa jornada de fé. E nós temos aqui devocionais toda semana, uma palavra de fé, de bom ânimo. E compartilhe também esse vídeo com uma pessoa amada, que o Senhor esteja falando também com essa pessoa. Já aproveita, já pega a sua Bíblia aí, nós temos falado também sobre as marcações, né? Sobre estar marcando a palavra que nós compartilhamos aqui, para que vocês estejam em algum momento assim, lembrando sobre isso, refletindo novamente. Eu tenho certeza que a palavra ela vai se renovar sobre a sua vida, porque a palavra ela é viva e eficaz. Então, eu não sei com vocês aí, mas todas as vezes que eu leio a Bíblia, o Senhor fala comigo de uma forma diferente. Eu já quero pedir perdão pelos ruídos, né? Que saem um pouquinho no fundo aí. A minha rua hoje está um pouco movimentada, meu setor, o setor que eu moro aqui, é um setor bem tranquilo, mas hoje está um pouquinho movimentado, e então vai sair uns ruídos assim de barulho de veículo, de moto, e vocês me perdoem. O importante é que essa palavra seja dita e que ela alcance o seu coração nesse dia, amém? Então, você provavelmente já está com a sua Bíblia em mãos e nós vamos estar compartilhando essa palavra hoje. Hoje nós vamos falar sobre Provérbios 4, pega aí comigo, por favor, 4:23, que diz assim: guarda o teu coração com toda a diligência, pois dele provém as questões da vida. Eu gosto de separar outras versões, e eu já separei outra versão que diz assim, ó, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Do nosso coração procede as fontes de vida. Essa palavra de sabedoria hoje, ela nos convida a guardar o nosso coração. E esse zelo é importante porque aquilo que está em evidência, aquilo que o nosso coração está preenchido, está cheio, é o que nós vamos liberar sobre a vida das pessoas. É o que nós liberamos, né? Vocês já repararam que nos momentos de ansiedade, de desespero, onde nós não conseguimos fazer essa gestão, né? Nós soltamos em cima das pessoas as nossas dores, as nossas aflições de forma involuntária. Quando vemos, já falamos, quando vemos, já estamos numa situação ali que precisamos assumir o controle. Então, nós precisamos entender que o nosso coração, ele precisa de zelo. E quantas vezes nós não nos preocupamos com o nosso coração, com o centro da nossa alma, que é o coração, que é as nossas emoções, os nossos sentimentos. As nossas emoções, a nossa alma, o nosso coração precisa ser governado pelo Senhor. Precisa de espírito, precisa estar cheio da presença. Então, nós precisamos buscar a presença do Senhor. Nós precisamos nos relacionar com o Senhor até o ponto de estarmos cheios dele. Porque se nós estivermos cheios dele, nós transbordamos ele, nós transbordamos o amor dele, nós transbordamos os frutos do Espírito que há em nós. Hoje pela manhã, quando eu orava, eu até falei com o Senhor: Senhor, que o Senhor nos encha dos frutos do teu Espírito. Porque, reflita comigo, vocês acham mesmo que nós somos capazes de amar um amor como o amor do Senhor, se não for o Espírito Santo do Senhor habitando em nós? Vocês acham mesmo que nós somos capazes de perdoar, de olhar com nobreza, com empatia? Não somos. A nossa carne, ela é ruim. A nossa carne, ela erra, ela falha. Ela não consegue amar desta forma, a não ser que sejamos renovados, transformados pelo Espírito Santo do Senhor. A não ser que nós caminhamos tanto com o Senhor a ponto de sermos transbordados com Ele. E quando nós nos relacionamos, nós nos tornamos mais parecidos com Ele.
Então, quando os frutos do Espírito Santo do Senhor, eles estão em atividade em nós, nós conseguimos amar com o amor de Deus, nós conseguimos perdoar, nós conseguimos olhar com empatia, né? Então, é preciso estar alinhado com o Senhor, é preciso estar relacionando com Ele constantemente para ter um coração cheio dele. Nós precisamos disso. Eu me lembro de uma situação em que eu vivi, eu ainda era bem jovem, assim, e nós estávamos na igreja, num momento de campanha ali, e aconteceu uma situação onde alguém falou algo de forma, né, talvez nem pensou para falar, né, falou algo assim que saiu, assim, puf, saiu, né, essa pessoa estava cheia daquilo. E tinha um irmão que estava do meu lado. E esse irmão, eu não me ofendi porque, honestamente, eu costumo, na hora, sabe? É assim, ó, na hora, quando acontece algo para me ferir, eu já ressignifico no momento. E eu convido você a fazer esse exercício também. Eu já ressignifico no momento. Essa pessoa não passou por um dia bom, essa pessoa está cheia disso, né? Eu acredito que essa pessoa não esteja bem, porque o Senhor trabalhou isso em mim. Então, quando a pessoa ela fere, é porque ela está ferida, porque ela está vivendo uma situação de angústia, porque ela não está bem. Então, sempre que acontece algo desconfortável nesse nível, eu já procuro não me ofender, já tratar logo, né? Claro que não é sempre que vai ser assim, nossa, né? A mil maravilhas, não é, é doloroso. Nós precisamos ressignificar, nós precisamos tratar em nós, né? Para não deixar que aquilo vá para o nosso coração e nos atinja. E me marcou, e eu sempre falo essa palavra desse irmão. No meu ambiente de trabalho, eu sempre falava sobre essa frase. E ela virou uma frase de vida, assim. E ele olhou para mim após a situação acontecer ali, né? Saiu uma palavra ofensiva, algo ofensivo ali. E ele virou para mim e falou assim: minha filha, não permita que vá pro coração, guarde o coração, não deixe ir pro coração. E assim, eu tenho um carinho muito especial por esse irmão. E de vez em quando eu me lembro ele, né, dessa palavra. Eu falo: olha, o senhor se lembra de uma palavra que o Senhor me deu? Onde o Senhor disse para que eu guardasse o meu coração? Então, virou uma frase de vida, uma palavra de vida. E realmente é uma palavra de vida que está na nossa palavra de vida, né? E eu sempre digo isso: guarda o coração, não deixa ir pro coração. Ele me falou isso: não deixa ir pro coração. E então, assim, não permita que o seu coração esteja tão cheio de dor, tão cheio de mágoa, tão cheio, tão pesado que você comece a transbordar a dor, o peso, né, as ofensas. Não permita. Não permita que o seu coração seja cheio, mas que ele seja cheio do Senhor. Que os frutos do Espírito, eles estejam ativados em você, a ponto que você transborde o Senhor. Eu sei que todos nós vivemos dias difíceis, dias de dores, dias de aflição, né? A minha história não é a sua história, você tem a sua história em particular, né? Talvez você sofreu algo na infância, a rejeição, você sofreu a falta do pai, da mãe, um abuso. Eu não sei quais são as suas dores. Talvez você, assim como eu, viveu o luto. Eu não sei quais são as suas dores. Mas as nossas dores, elas precisam de Jesus, né? A nossa alma precisa de cura e ela precisa do Senhor. E o Espírito Santo do Senhor, ele é capaz de nos sarar, de nos curar, de transformar o nosso interior a ponto de que nós sejamos cheios dele e transbordamos ele, transbordamos a sua presença, o seu amor, né? A ponto de que nós possamos transbordar cura, emanar vida de dentro de nós. Então, nós precisamos guardar o nosso coração diante de toda e qualquer situação. Sermos curados no nosso interior para produzir vida. Quando nós carregamos a dor ela é tão forte que ela não machuca aqueles que feriu. Ela não machuca aquele que feriu. Ela nos machuca. E nós machucamos aqueles que estão em volta. Então, a dor em nós, no nosso coração, na nossa alma, ela precisa ser tratada. É algo fácil? Não é. É como tudo que nós temos falado aqui no decorrer dessa jornada, né? Precisa de exercício, precisa ser ressignificada, precisa ser tratada no colo do Senhor. E toda dor, ela precisa de remédio. Toda ferida, ela precisa ser sarada. E na nossa alma não é diferente. A nossa alma precisa de cura. E nós encontramos essa cura no Senhor. Nós podemos ser reabastecidos no Senhor, sarados no Senhor. Nós dependemos da presença dEle. Nós dependemos deste afago, do Espírito, da presença do Senhor.
Porque quando nós estivermos tão cheios dele, nós vamos transbordar presença, nós vamos transbordar cura, nós vamos levar o amor do Senhor por onde passarmos. Então, que nesse dia você seja cheio de Deus, que nesse dia o seu coração seja blindado pelo amor do Senhor. Se há algo no seu coração que ainda produz dor, peça ao Espírito Santo para te sarar, vá para o colo do Senhor. Senhor, essa é a minha dor. Senhor, isso está me machucando há anos. Senhor, eu fui ferido de tal forma, mas eu preciso do amor do Senhor, que me sara, que me refaz. A cura hoje é para mim, para que eu possa levar cura. Então, peça para o Senhor tratar o seu coração. Peça ao Senhor para tratar a sua alma. E uma estratégia maligna é justamente roubar de nós a verdadeira essência, que é a essência do Senhor, que é a essência do Espírito. Então, nós precisamos tratar isso. Nós não podemos carregar isso. Eu fiz uma anotação aqui que fala assim, ó: permitir que Deus cure as partes da nossa vida que estão quebradas é uma atitude de fé. Então nós precisamos permitir que o Senhor, ele nos restaure. Deixa o Senhor te restaurar hoje, deixa o Senhor restaurar a sua alma, para que você se torne um instrumento de restauração. Ele é capaz de fazer isso. Então, peça para o Senhor. Acesse hoje o colo e a presença do Senhor. Chore no colo dele. Eu não sei se eu falei em algum momento sobre a minha fase de dor. Eu acho que eu falei sobre a fase do meu luto que eu vivi, que eu sentava na janela do meu quarto e eu deitava ali no chão, né? Deitava ali no chão e eu me sentia literalmente no colo do Senhor. E eu pedia para que o Senhor ele me refizesse. Eu pedia para que o Senhor me sarasse, me curasse. Senhor, eu não consigo explicar a minha dor para ninguém, ninguém mais me compreende, né? Todos já estão cansados de me ver assim, de me ver chorar, de me ver sofrer, mas o Senhor me vê. O Senhor não se cansa de mim. O Senhor conhece a dor que eu não consigo explicar. Pai, sara a minha alma, restaura o meu coração. E ali eu passava horas no colo do Senhor. E eu quero dizer para vocês que o Senhor, ele é capaz de curar. Ele é capaz de nos refazer de uma forma sobrenatural. E quando tudo passar, você vai olhar para a situação e vai falar assim: como eu passei? Nossa, passou! Porque é assim, porque no momento de dor a gente acha que aquilo ali vai durar para sempre. Mas quando nós buscamos ao Senhor e nós buscamos a cura no Senhor, Ele nos refaz, Ele nos sara, Ele nos transforma de tal forma que nós não conseguimos nem explicar. E quando nós olhamos, já passou. Porque essa é a promessa do Senhor. Eu quero, só para finalizarmos, ler com vocês em João, vamos ler em João 14, que diz assim, João 14, 26. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto eu tenho dito. Eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem fique com medo. Essas são as palavras de Jesus para nós hoje. É uma promessa. Ele nos deixou o Espírito Santo do Senhor. E aqui fala que Ele nos ensina todas as coisas. Que Ele nos traz à memória a verdade de Deus. Ele nos lembra quem é o nosso Deus, quem é o Senhor. E no versículo 27 ele nos garante a paz. Deixo-vos a paz, acesse essa paz no Senhor. Busque essa paz no Senhor. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo dá, mas não turbe o vosso coração, nem fique com medo. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Não deixarmos o nosso coração perecer, não ficar com medo, mas acessar esta paz que vem do Senhor. Ninguém pode entender porque não é do nosso mundo terreno, ela vem de Deus, ela vem do Espírito, que não nos deixa sozinhos, que está conosco em todo o tempo. Então hoje que o seu coração, ele seja curado em nome do Senhor Jesus, que você seja reabastecido com a paz do Senhor e que ele possa fazer de você um instrumento que transborda, que emana vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Até o próximo vídeo.